O mercado de carne em Rondônia, sempre existe aquela preocupação do agropecuarista, aquele que produz o boi gordo, o boi para abate. Nós vamos conversar com um especialista que vai falar um pouco como é que está a situação do mercado em Rondônia. Como se encontra hoje a situação do mercado da arroba de boi comparada com outros estados e qual a perspectiva de melhora para o nosso mercado? Breta. Olha, hoje o mercado de boi de Rondônia, ele está, assim, uma leve alta. Essa semana a gente já sentiu isso, a época, mudou a época da entre safra com a safra, então provavelmente agora em agosto vai faltar boi. E com essa falta de boi, provavelmente vamos ter aí alta, tanto do boi como da vaca, até porque a gente está enfrentando agora a época de seca e começa a faltar gado, então os frigoríficos vão penar um pouquinho para comprar. Isso é normal por causa da época. Agora, Betas, se informa, se comenta através até da imprensa que existe muito boi no pasto e o criador está segurando para uma melhora do preço. Isso procede? Também procede, até porque quando ameaça uma alta, mesmo que seja pequena, o pecuarista segura o boi. Como esse ano foi um ano difícil, com baixa da arroba do boi, então, a hora que o pecuarista sente que vai ter uma alta, ele segura, como está acontecendo agora. Aí, o boi já está batendo 120, 123. Então, para o pecuarista, isso realmente é a hora dele segurar o boi. O abate de boi em Rondônia caiu em torno de 4%. O que se atribui, além de vários fatores, teve o problema daquela denúncia da carne, agora os Estados Unidos fez um bloqueio com a importação da carne in natura. O que se atribui esta diminuição no abate de boi na nossa região? Eu creio que vários fatores, né? Esses que você falou e também alguns frigoríficos grandes estão comprando só a prazo, o pecuarista fica meio receoso de vender a prazo. Então isso diminui o abate e provavelmente aí a gente vai ver só uma recuperação nisso quando o boi voltar ao seu preço normal. Você acredita que as denúncias e o envolvimento da JBS com escândalos políticos também deu uma mexida no mercado de carne? Exatamente, porque como eles estão comprando agora só a prazo, isso também dificulta um pouco a venda do boi. E tudo isso que aconteceu, os escândalos da JBS, isso também atrapalhou um pouquinho, porque o pecuarista segurou o boi. Aquele pecuarista que vendia, por exemplo, só para a JBS, ele deu uma segurada no boi. E isso diminuiu o abate também das unidades do JBS em Rondônia. Você acredita que agora nesse segundo semestre, para finalizar o ano, a gente vai ter realmente um mercado mais estabilizado e uma competição melhor para se vender o produto? Na minha opinião, eu acho que sim. Agora, essa época de agosto, começa a faltar boi, o preço se recupera, em setembro começam os confinamentos, então tudo vai, eu acho que se não acontecer mais nada no âmbito da política e no âmbito da pecuária brasileira, mas se não acontecer nada, eu acho que o boi volta ao que, na realidade, que ele tem que ser. Então eu acho que dentro de 30 a 40 dias o boi volta ao normal. O boi, quando fica muito tempo no pasto, isso não gera prejuízo também para o criador? Assim, ele vai ter que gastar um pouquinho com ração, ele vai ter que segurar um pouco o boi, ele vai ter um gasto maior, mas se a arroba recuperar, isso fica elas por elas. Agora, o pequeno produtor, como é que ele sobrevive numa situação dessa? Aquele que tem uma produção pequena para abate, como é que ele consegue sobreviver no meio de uma guerra de titãs dessa? Eu acho que o pequeno é o que sofre mais, porque ele não tem esse gás que o grande tem. Então o pequeno ele vai tocando a vida como dá, claro que ele está passando apertado nessa época agora, mas daqui uns dias ele também vê a recompensa aí. Aquele problema do Fundo Rural que o governo inclusive diz que já tirou para facilitar o mercado do boi, isso ajuda? E muito. Você descontar 2,3 na arroba é pesado. Então, se não me engano, ele baixou para 1,2. Isso vai dar uma ajuda para o pecuarista. Eu acho que isso na conta final do boi faz diferença. Agora, toda essa mudança, essa queda, sobe e desce, ela não sobra lá na ponta do consumidor final, do pequeno consumidor, né? Aqui no caso do mercado, em supermercado, isso a gente não sente essa diferença. Não, até porque o preço da carne não mudou, né? Continua o mesmo, a venda da carne continua igual.
a única coisa que mudou foi a arroba do boi. Então a ponta de cá, que é o pecuarista, esse teve que pagar a conta.